O gol que tu assistiu no início do conteúdo, ele é uma assinatura do celeiro de Ases do Internacional, um cruzamento que vem dos pés de Alex pelo lado esquerdo e um cabeceio do Gustavo Prado. O gol inclusive garantiu, a vitória de 1-0 do Internacional diante do Caxias no Estádio Centenário, a melhor campanha da fase de grupos e provavelmente o Inter chegando na final decide todos os seus jogos no Estádio Beira-Rio. Os guris que deram conta do recado, 4 jogos com um time misto, mesclado entre garotos e também alguns atletas do profissional que garantiram os 15 pontos que o Inter conquistou agora na primeira fase do estadual. Tem alguns nomes aí que a gente vai ter que ficar de olho, porque vão continuar não apenas jogando, mas vão principalmente ser observados mais de perto pelo técnico Paulo Pesolano. E tem um ganês que a gente tem que conversar, que é o Denis, que atuou de primeiro volante no primeiro tempo lá em Caxias, e isso a gente tem que entender os movimentos de como ele veio e até mesmo a concorrência do Grêmio vencida do Real Betis e que o Inter vai comprá-lo agora em definitivo a partir de março, tá? Fica comigo até o final do vídeo, já te desejo muito, mas muito bom domingo, esse finalzinho, que a gente tem de final de semana. Vou pedir o like, vou pedir também para tu compartilhar o conteúdo, vou pedir para tu te inscrever também pra gente bater logo os 80 mil inscritos e seguir em busca da plaquinha, porque tu sabe, cara, aqui é a nossa meta de 2026. A nossa, eu digo a minha, a de vocês, porque eu acho que vocês fazem parte também aqui do conteúdo do canal e também da galera do Intervenção, que vai a partir das 8 horas debater tudo o que está acontecendo no Campeonato Gaúcho e também projetar Inter e Flamengo no meio da semana, beleza? Primeiro, Alejandro já está em Porto Alegre, tá? Reforço do Internacional, atacante, desembarcou no início desta tarde na capital, vai ser apresentado no início da tarde de segunda-feira. Mesmo no feriadinho a gente vai lá trabalhar, e vai conhecer o atacante, o camisa 9 do Inter, que espera, claro, que ele repita o 2024, em que foi artilheiro do Campeonato Brasileiro junto com o Yuri Alberto, e que possa meio que recuperar não apenas aquele futebol que inclusive concorreu ao prêmio Puskás, uma baita de uma jogada de bicicleta, que ele faz um golaço, e também que ele possa esquecer esse período na Rússia em que ele não foi muito utilizado, aproveitado e até mesmo não se ambientou lá no leste europeu. Também a gente tem o horário definido da quarta de final, O Inter joga contra o São Luís no domingo, dia 8, às 18 horas, tá? Esse jogo é no Estádio Beira-Rio, jogo único, não tem vantagem. Se acabar 0-0, vai para os penais, e aí aqui a gente diz, mas não pode empatar em 0-0, ou terminar empatado o jogo com o São Luís. É que assim, não dá para esquecer que a gente talvez não vá com o time quente. Talvez a gente vá com os meninos como o Denis, o Alex, quem sabe até o Benjamin, recuperado aí de uma lesão muscular, possa aparecer, ou até mesmo o Kempis, ou ainda outro atleta da base aí que ainda não ganhou a oportunidade. Por exemplo, Pedro Cauã, que é um zagueiro, eu acho que a gente poderia dar uma oportunidade para ele, ainda não foi observado, pelo menos no campo, pelo Paulo Pesolano. Tem algumas questões envolvendo aí o Denis, principalmente, tá? O Inter traz ele em março do ano passado. Ele vence a concorrência do Grêmio, ele vence a concorrência também do Betis, do Real Betis da Espanha, e contrata para o time sub-20. O Denis Marfo é o sobrenome dele, tá? Ele tinha 19 anos quando ele chega no Beira-Rio e ele vem a partir de uma observação do Luther Alves, que hoje está na base do Internacional. Ele tinha ido a Gana para uma competição de clubes locais, o Danilo Silva, inclusive, e o Didi Gualberto, que eram os organizadores desse torneio. E aí ele encontrou o cara lá e decidiu trazer. Ele vem do MSK Zilina África FC. E aí ele vem com um empréstimo de 1 ano, que encerra inclusive agora em março, e o Inter tem a opção de compra de 50% dos direitos por 3 milhões de reais.
ou seja, 3 bilhões de reais, pega a possibilidade de metade dos direitos econômicos aí desse guri. Eu gostei, tá, do que eu vi, porque é um guri com desenvoltura, é um guri que tem força, é um guri que tem habilidade. Seguidamente ele, por exemplo, recebia a bola e já meio que dominava, botando para frente já para sair para o jogo. É um cara que não se esconde, estava sempre buscando a saída de bola junto aos zagueiros. Acho que ele pode ser bem útil aí ao longo da temporada, tá? E aí o seguinte, a gente tem que lembrar, tem o Benjamin, tem o Alex, tem o Kempis, tem o Alisson e o Bezerra, que foram renovados agora até 2030. Então, estes jogadores, eles ganharam muito destaque e moral com o Pesolano já nesse início de temporada. 2026, janeiro. Tá? E aí aqui a gente até pode pensar, mas agora ao longo da temporada no Campeonato Brasileiro não vão receber chance. Não é bem assim. Não é bem assim, porque o Pesolano, inclusive, está dizendo o seguinte: eu quero jogadores para posições pontuais, mas eu quero que eles tenham continuidade no processo de maturação, que eles ainda joguem o Campeonato Gaúcho e continuem dando conta do recado para a torcida pegar e entender que estes jogos, e agora até esse mata-mata, ele também faz parte do planejamento do Inter e principalmente da maturação dos guris, para quando for encarar uma Copa do Brasil, um Campeonato Brasileiro, as coisas estarem melhores, né, para eles em termos táticos, técnicos, físicos e tudo mais. Aliás, né, se a gente for olhar, é bem possível que neste meio de organização aí entre brasileiro e Campeonato Gaúcho, dependendo de quem o Inter pegue numa eventual semifinal, a primeira partida também pode ser feita com uma mescla, com um time mesclado, tá? Então, vale ficar de olho nisso aí. De olho, quem tem que ficar para mim, cara, é o Internacional. O Inter tem que ficar de olho com o microfone gremista. E aqui eu vou explicar por quê. Já teve diretor do Grêmio agora, depois da partida, dizendo que preocupa a arbitragem do Campeonato Gaúcho, dando a entender que o Inter mais uma vez está sendo beneficiado, como por exemplo o cartão vermelho no Caxias e outras questões envolvendo aí até mesmo, né, o clássico Grenal, o Marlon falando, né, com o presidente no túnel de acesso, né, de que comprou a arbitragem desde o início, sendo que no próprio Grenal quem tem um problema contra ou desfavorável é o próprio Inter, né? Quando o Arthur empurra o Carboneiro dentro da área, numa jogada muito semelhante ao que o Cleiton Sampaio fez no jogo contra o Ipiranga, e lá marcaram o pênalti, e contra o Internacional não. Mais ainda, né? As redes sociais dando a entender que o Inter foi beneficiado contra o Caxias por conta dessa expulsão, que o jogador pisa claramente, né, nas costas, quase ombro do Tabata. Inclusive o Tabata fica com a marca da chuteira nas costas, né, na camisa, a camisa era branca, então dá para ver muito claramente, e pela imagem dá para ver mais ainda, né, que se o cara quisesse pular por cima do Tabata ou botar o pé pro lado, era possível. Ele bota pro lado a perna, né? Ele não vai com a perna reta no chão, ele bota pro lado a perna, é muito claro. Então, assim, o Inter que fique de olho nesse condicionamento de arbitragem, porque os caras estão não só apenas mal com o Luiz Castro, mas já perderam o Clássico Grenal, não classificaram bem, jogando inclusive boa parte com o time quente, né? Boa parte do campeonato com o time quente, e é óbvio, né, que assim como no ano passado eles tentaram ganhar fora do campo, esse ano vão tentar gritar ainda mais. Se tu chegou até aqui, te agradeço demais. Não te esquece de deixar o like, não te esquece de compartilhar o conteúdo nos grupos, nas redes, com os teus amigos colorados, e à noite a gente tem um encontro marcado com a galera do Intervenção. Ale Dornelles, Glauco Paza, Bolívar, Diego Brião, tem muita coisa pra gente falar do Internacional. Valeu, um forte abraço. Tchau.